Existe um ditado no mundo que diz assim: aquela pessoa ela não dá um ponto sem nó. Quer dizer, ela não faz nada que não haja um interesse, um objetivo, um algo que ela quer buscar, conquistar, alcançar e ter em troca. Quando nós olhamos para o diabo, olhamos para Satanás, nós temos que entender que no mundo espiritual, ele também não dá ponto sem nó. Tudo que ele faz, tudo que ele age, tudo que ele cria, tudo que ele monta, tudo que ele estabelece, ele tem um objetivo, ele quer alcançar um algo, ele quer buscar um algo, ele tem uma missão, ele tem um tratado com os demônios dele. Então nada que o diabo faz é à toa, é aleatório, é por nada ou faz só por fazer. Não, ele não dá ponto sem nó. Então quando nós prestamos atenção, como nós falamos agora, nas ondas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a onda é muito fácil da gente olhar e ver ela passar, mas nós temos que entender qual é o objetivo do diabo com essas ondas. Porque se ele cria um objetivo, ele cria um projeto, ele estabelece uma regra, ele estabelece uma estrutura, porque ele tem um objetivo, ele tem um algo, ele quer chegar, ele está saindo de um ponto para chegar no outro, ele quer pegar uma quantidade maior que ele puder de pessoas, tirar elas de um ponto e levar elas para o outro. Então nós temos que prestar atenção em todo o mover espiritual que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Presta atenção. Hoje nós estamos com alguns pontos muito fáceis de se entender. Nós temos de um lado, como nós acabamos de falar, o povo que não quer pregar a verdade. Do mesmo lado nós temos um povo que não quer ouvir a verdade. Isso nós estamos falando de evangélico, de crente, certo? Do outro lado você tem um ímpio querendo reescrever a Bíblia. Por quê? Eles olham para Deus, eles querem Deus, mas não aceitam as regras de Deus. Então tá bom, sai fora, vai procurar outro Deus para você. Não, eles querem o nosso Deus, mas eles querem mudar as regras do nosso Deus. Reescrever a Bíblia. A China, ela está numa perseguição grande contra os cristãos, viu que não tem como vencer, viu que não tem como derrubar, que derruba um, levanta 10, cai um, levanta 20, levanta 30. A China está escrevendo uma nova versão bíblica que vai ser a única autorizada a ter dentro do país. Tudo isso nós estamos vivendo. Tudo bem, pastor, o que adianta? O que tem reescrever a Bíblia, alterar a Bíblia, mexer na Bíblia? Não tem nada a ver, né? Vai sempre existir as Bíblias verdadeiras, as Bíblias reais. Meu irmão, nós temos que entender que depois da igreja edificada e estruturada, depois de Constantino, depois do povo que tomou frente, depois dos reis, depois da organização dos papas, a Bíblia ficou quase 1.500 anos, né, 1.300 anos, escondida, e o povo não tinha acesso. Então nós temos que entender qual é o objetivo disso. Por que não querem mais pregar a verdade? Porque Satanás está endurecendo o pregador, o coração e a alma dele. Por que não querem mais ouvir a verdade? Porque Satanás está endurecendo o coração do povo para não aceitar a verdade. Por que querem mudar a Bíblia? Não porque querem servir a Deus, querem mudar a Bíblia. Por quê? Porque vai ter uma Bíblia mais fácil, uma Bíblia onde não vai bater de frente com os pecados e com as iniquidades. Porque reescrever a Bíblia, tudo aquilo que é bom para cada um, ninguém vai alterar, vai estar lá. Mas aquilo que bate de frente com o que eles querem viver nos dias de hoje, estabelecer no mundo, eles vão tirar, que são os pecados. Então tudo isso nós estamos vendo, nós estamos vivendo, legal. Mas qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo que o diabo tem? É isso que nós vamos aprender aqui, muito fácil. Alguns minutinhos e nós vamos entender. Primeiramente vamos abrir as nossas Bíblias em livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, nós vamos ler e entender que o que nós estamos vivendo hoje não é aleatório, não é por um acaso. Já está escrito, já está decretado, teria que acontecer, vai continuar acontecendo. O que nós temos que entender é que nós não podemos fazer parte desse processo, nós não podemos fazer parte dessa onda, nós não podemos entrar na onda do diabo, na onda das trevas, nas ondas dos crentes falsos, dos líderes falsos, desses ímpios que querem reescrever a palavra de Deus. Nós não podemos entrar nessa onda. E ao mesmo tempo que nós não vamos entrar na onda, nós temos que entender do porquê. O porquê Satanás está fazendo isso nos últimos tempos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha o 3 agora. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, e como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Então o que nós estamos vivendo hoje já está na palavra, já está na Bíblia. Haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Tudo bem que isso acontecesse com os ímpios, com os pecadores, só que a própria palavra está dizendo que as pessoas, elas não querem aceitar a doutrina, não querem viver a palavra, não querem viver o evangelho, mas não querem abrir mão da igreja, eles não querem abrir mão de Deus, não querem abrir mão de Jesus, não querem abrir mão de ter um líder focado numa base, e cria-se um movimento falso, uma onda falsa, porque a palavra diz: haverá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão com os seus mestres, com os seus bispos, os seus pastores, os seus apóstolos, buscando todos de igual na mesma cobiça das coisas materiais, das coisas terrenas, das coisas do mundo. Nós estamos vivendo o evangelho da prosperidade nos dias de hoje. A Bíblia já está nos alertando e dizendo: ei, já está escrito que isso ia acontecer. A palavra está dizendo que estamos no tempo de hoje. Não aceitam mais a sã doutrina. E doutrina não é saia, cabelo e paletó. Isso é usos e costumes. A doutrina é a palavra de Deus. Querem reescrever a Bíblia porque não querem mais aceitar a sã doutrina. Não querem aceitar a palavra. Você vai pregar para um homossexual, para uma lésbica, dizer que eles têm que tirar o pecado da vida deles para ser aceitos por Deus? Eles não querem. E a doutrina está corrigindo. Você vai chegar para uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, uma pessoa que fornica, e vai dizer que aquilo é pecado, ela não quer dar ouvido. Você vai dizer para um jovem ou para uma pessoa que sexo é só depois do casamento, ela não vai querer dar ouvido. A palavra está se cumprindo, essas pessoas não querem mais dar ouvido à sã doutrina, à sã palavra, ao evangelho, o alimento, e você acha que quem perde é ela mesma. Eu não entendo, irmãos, onde nós vamos chegar. Olha, essa madrugada falando com Deus, falo: Senhor, como as pessoas não são cegas, como o diabo iludibria as pessoas. Porque se você não aceitar a doutrina, a palavra, você acha que quem vai ser prejudicado? Nós mesmos. A própria pessoa que não aceitou, ela acha que ela vai ganhar, ela vai ter lucro. Não, ela só vai ter perda, porque a palavra diz que quando uma pessoa não aceita a sã doutrina, não aceita a palavra, não aceita o evangelho, ela está se unindo com os seus mestres, com os seus líderes, nas mesmas cobiças das coisas materiais, das riquezas, poder, das coisas terrenas. E a Bíblia diz que esse povo, nessa fé, nessa visão, estão se entregando às fábulas. Biblicamente, se você se aprofundar, se entregando às trevas, a Satanás, ao inferno. E como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade. De um lado nós temos uma palavra que diz que é o remédio, que cura, que sara e que liberta. Do outro lado nós temos um povo que está doente, que precisa do remédio. Mas o povo quer sarar, mas não quer tomar o remédio. Concorda? Você vai chegar para o médico e falar: ô médico, eu tenho um câncer. Pô, mas aquela radioterapia, quimioterapia é só Jesus, irmão. Dá ânsia de vômito, dá tontura, cai o cabelo. Não tem um outro remédio mais fraquinho, não, melhorzinho? O médico fala: até tem, mas não vai sarar, você vai morrer. Não vai resolver nada. Aí o cara fala: não, me dá esse remédio fraquinho aí, isso é docinho, tem até gosto de chiclete. Aí você vai morrer, não, pode dar esse remédio. Vai entender. Você quer um remédio que traz menos efeitos colaterais, porém você vai morrer, mas quer. Então você quer uma palavra, um evangelho pervertido e corrompido, que não tem efeito nenhum para te salvar, que vai te levar para o inferno, e mesmo assim você o quer.
qual o objetivo disso? É simples. João capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Olha o que a palavra diz. E conhecereis a verdade vos... Aqui você já vai abrir na visão. O diabo não dá ponto sem nó. Então ele fala, vou reescrever a Bíblia. Enquanto eu não reescrevo no mundo inteiro, ou se eu reescrevo nos pontos, mas nos outros pontos eu não consigo reescrever a Bíblia, eu preciso criar uma maneira de a Bíblia não ter eficácia na vida das pessoas. E como essa Bíblia tem eficácia? Comendo, batendo, jogando fora, dando na sua cabeça? Não. Essa Bíblia só tem eficácia, só tem poder a partir do momento que você pratica a palavra. Então, a partir do momento que eu corrompo o Evangelho, eu perverto o Evangelho, eu tiro as doutrinas, eu tiro as regras, eu tiro o peso do pecado como consequência do salário e a morte, e digo para você que não tem problema nenhum, pode fazer, Jesus ama todo, não importa o pecado, não importa a iniquidade, que é o que estão pregando nos dias de hoje, é o amor. Olha, é o amor, Jesus é amor, não importa o pecado, não importa a condição. Você acha que Jesus sofreu naquela cruz e vai me deixar ir para o inferno só por causa desse pecado? Eu acho não, está na Bíblia, eu tenho certeza. Então a partir do momento que eu subo no púlpito, eu corrompo a palavra, eu perverto a palavra, eu não trago para vocês a verdade, a igreja não é liberta. E uma igreja que não é liberta, ela não se torna santa, ela não se torna justa. Uma igreja que não é liberta, ela está no pecado. Uma igreja no pecado, ela não recebe o Espírito. A igreja sem o Espírito Santo, ela não pertence a Deus. E a igreja que não pertence a Deus não vai ser salva no dia do juízo final. Fala, Deus, para este povo atender. Oh glória, isso é Deus. Entendeu o objetivo do diabo? Se eu não tenho como alterar a Bíblia, não tem como pôr fogo, fechar as igrejas, então eu vou fazer de maneira diferente. Então ele tem país que ele usa os ditadores para destruir a igreja. Ele tem um outro país que vai usar um maluco para reescrever a Bíblia. Então ele não tem uma arma só, ele age de várias maneiras. Mas qual é a maior arma dele hoje? Tirar o povo do acesso à verdade. E você sem a verdade, eu sem a verdade, o ser humano sem a verdade, não vai se libertar. Entendeu aonde ele quer chegar? Ele tem o domínio. Mas o povo está na igreja, legal. O povo tem pastor, apóstolo, bispo, legal. O povo leva sopão, comida, dá cesta básica para o povo, legal. O crente, vai para tudo quanto é lugar falar de Jesus, legal. E na hora da pregação, não tem a verdade. Mas o que você ganha com isso, diabo? O que eu ganho com isso é a palavra, meu irmão. Tenta entender. Eu tiro a verdade, o povo não tem acesso à verdade, não vai ser liberto. Por não ser liberto, não vão ser salvos no dia do juízo final. Estão na igreja, indo para o inferno. Vamos um pouquinho mais profundo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Assim a fé vem pela e a pregação pela palavra. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus, para este povo aprender. Tira a pregação, tira a palavra, tira a verdade, e a pessoa não tem acesso à verdade de Deus. E se ela não tem acesso à verdade, não tem acesso à pregação, ao alimento espiritual por completo, automaticamente a Bíblia diz que essa pessoa não tem como ter mais o quê? A fé. Então Satanás sabe, peraí, a fé vem pela palavra de Deus, pela pregação, pelo alimento, porque eu ouço a palavra, eu obedeço a palavra, eu me liberto, o pecado sai da minha vida, eu sem pecado nenhum, eu sou batizado, eu vou nascer do Espírito, o Espírito habitando em mim, eu recebo o dom que é uma fé, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante. Mas qual é a importância da fé? Já vocês vão ver.
Agora eu estou na igreja, eu não conheço a verdade, porque não me pregam a verdade. Por não me pregarem a verdade, eu fico no pecado, na iniquidade, como se fosse uma coisa normal. Só que nessa condição eu não estou liberto, o pecado está na minha vida, eu não sou arrependido. Me jogaram na água, tomei um banho, disseram que eu batizei, colocaram a mão na minha cabeça, disseram que eu recebi o Espírito, e sim, um Espírito enganador, imitando o Espírito Santo de Deus. E esse povo não terá fé, porque não tem acesso à pregação da verdade. E essas pessoas sem a fé, Efésios 2, 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Porque pela graça sois, mediante o quê? Já não vai salvar ninguém. Entendeu? Satanás não dá ponto sem nó. Entendeu? Não deixa pregar, está todo mundo na igreja, está todo mundo lá. Ele falou, não adianta eu destruir a igreja, não adianta acabar com a igreja. Eu tenho que deixar a igreja lá, mas eu tenho que me infiltrar e fazer alguma coisa para que o povo fique na igreja, mas não seja salvo. E ele não podia mudar a aparência e as características, porque Satanás já tem ídolos, já tem seitas, já tem candomblé, macumba, feitiçaria, bruxaria na Índia e outros países aí, tem quase 1 milhão de seitas. Então ele dá tiro para todo lado, ele vai levando gente para o inferno. Tem mais maneira de ir para o inferno do que maneira para ir para o céu, porque maneira de ir para o céu é um só, Cristo, o caminho e a igreja. Para ir para o inferno, irmão, tem várias maneiras de religiões e seitas pelo mundo. Então a palavra está nos ensinando, qual é o objetivo? Tira a verdade do povo. Tirou a verdade, o povo não se liberta, porque a verdade não chega neles para temer a Deus, para se converter. Não tendo como tirar a verdade, o povo não tira o pecado. Não tirando o pecado, não recebe o Espírito, não tem comunhão com Cristo, por isso não vai ter a fé. Mas e daí? Se não tiver a fé, não será salvo. E olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem a fé é impossível agradar. Bate palmas para Jesus. Fala a Deus. Amém, igreja? De fato, sem a fé é impossível agradar. Nós vamos estar na igreja, nós vamos estar enganados, a verdade não chega para nós. Não tem problema, pode pecar, imagina, eu sou gay, mas vou para o céu, eu sou lésbico, eu vou para o céu, eu bebo, eu fumo, eu adultério, eu fornico, eu estou amaziado, eu estou no pecado, mas eu vou para o céu, eu estou na igreja, tem Deus, o meu pastor, o meu apóstolo, o meu bispo é de Deus, mas não te pregam a verdade, não te pregam a palavra, você não está liberto, não está liberta, e por não estar liberto, não está liberta, não tem o Espírito, não tem a fé, e sem a fé é impossível agradar a Deus, e sem a fé nós não seremos salvos. Satanás, ele tira um pequeno ponto que é o suficiente para sepultar a raça humana no inferno. Entendeu o que Deus mostrou para nós hoje? Por isso que hoje as igrejas se multiplicaram como pragas. Desculpa a palavra. Antes não fosse pragas, mas elas se multiplicaram. Cada esquina tem um maluco, um doido dando piruleta, quebrando cabelo. Oh, meu Deus! No YouTube, então, meu irmão, se você fizer um levantamento, tem mais pregador lá do que qualquer outra coisa do YouTube. Mas não pregam a verdade. E o povo já entendeu que além de não querer a verdade, estão sendo enganados e seduzidos a acreditar que não precisam mais da verdade. E que aquilo que estão dando para eles, um alimento corrompido e pervertido, pervertendo a palavra de Deus, é a verdade. Mas prova de que não é a verdade e não tem eficácia, que eles não se libertam de seus pecados. E qual é a missão do diabo com isso? Não conhece a verdade, não tem acesso à verdade, não gera o temor no coração, continua no pecado e não se liberta. Não se libertando, vai ser batizado, mas só vai tomar um banho, vai fazer a oração, mas o Espírito não vai habitar, porque está no pecado, na desobediência, não recebe a fé, não tendo a fé, não é salvo, é impossível agradar
a Deus. Isso é um ponto. Eu posso trazer muitos outros pontos que são roubados da vida das pessoas quando deixamos de pregar a verdade para ela. São vários. E praticamente todos eles são necessários para ser salvo no dia do juízo final. Não viva na onda. No meu tempo, a gente era moleque. Você vai, não sou pioio para andar na cabeça dos outros. Vai falar assim, não, mano, você vai pela cabeça. Não sou pioio para andar na cabeça dos outros. Não, tipo assim, não adianta você falar, não, que eu não vou fazer. Eu não sou pioio para andar na cabeça dos outros. Eu ando na minha cabeça, eu vou no meu projeto. Hoje não é nem pioio, filho. Haja cabeça para ter esse monte de pioio. Hoje é tsunami, é uma onda, é movimento. Entendeu? Quando se prega a verdade, acontece 2 fatos espirituais. 2. E a gente tem que saber aprender a viver com os 2. E não adianta a gente achar ruim e querer mudar, porque a igreja não é nossa. A igreja não é minha. Ela é de Cristo. Quando nós pregamos a palavra, pregamos a verdade, pregamos a justiça, pregamos o alimento espiritual, pregamos a palavra de Deus, pregamos a verdade, acontece 2 fenômenos espirituais. 1, o povo ouve a palavra, teme a palavra, obedece a palavra. E aquela pessoa muda a água para o vinho, se converte. Às vezes até pessoas que o povo fala, nossa, esse aí pensei que não tinha jeito. Amém? E acontece um outro fenômeno. A pessoa, ela ouve a verdade, ela ouve a palavra, ela ouve o evangelho, mas ela não quer, ela não aceita, ela não quer viver, ela ignora, ela murmura, ela reclama, ela não quer praticar, ela não quer ficar nem na igreja, ela vai embora. E nós não podemos fazer nada para mudar isso. Como pastor, mas nós vamos perder essas vidas? Como você vai perder o que já está perdido? Jesus chega para o jovem rico, ou melhor, o jovem rico chega para Jesus e fala, mestre, Jesus fala, diga, que farei eu para ser salvo? Não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos, amarás o teu próximo, honrarás pai e tua mãe. O jovem fala assim, mas Jesus, tudo isso eu tenho feito. Jesus, ganhou um like, joinha. Falta alguma coisa aí, Jesus? Jesus, falta. Qual? Vende tudo as tuas riquezas, dá para os pobres e me segue. A Bíblia diz que o jovem rico foi lá, vendeu tudo, deu para os pobres e falou, Jesus, estou voltando. A Bíblia diz que o jovem rico entristeceu o coração, virou as costas e foi embora, amém? Jesus foi atrás dele, ei, o que aconteceu? Conta para mim, por que você vai indo embora? Não, Jesus, o senhor falou para mim vender a riqueza. Não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, só metade. Não, vende e dá 10%, só o dízimo. Não, tudo, não precisa vender nada, vai, pode deixar. Jesus fez isso? O que Jesus fez? Virou as costas e foi pregar para outro. Essa é a igreja de Cristo, irmãos. Eu não estou aqui para mudar o meu perfil espiritual e nem você para salvar aquele que no momento que não quer ser salvo. Nós estamos aqui para pregar a palavra, como a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, que é muito forte, vocês deviam ler. Pregando espiritual com espiritual. Porque para um homem normal, para a mulher normal, para o homem carnal, para a mulher carnal, a palavra da cruz de Cristo é loucura. Pastor Gregorucci, mas o senhor não tem o amor, o senhor perdeu a vida. Meu irmão, como é que eu perdi o que já está perdido? E não foi eu que deixei ou escapar, ou cair do meu bolso, ou do porta-mala do meu carro, e eu não vi, e perdi, não. A pessoa já está perdida, porque por si só ela se perdeu. E no momento que ela tem a oportunidade de vir numa igreja séria, numa palavra séria, de um Deus sério, de um Jesus sério, para ela ser achada, ela ignora a porta que se abre para se achar, a porta se fecha porque ela quer continuar perdida. Então, vai! Amém, igreja?
Depois não vai reclamar, fala, poxa Deus, eu estava igual o Gregorucci, à noite com aquela luz apagada, virou a cara e pá na porta, perdido. Deus fala, não, eu acendi a luz. Mas eu não quis entrar naquela luz, era cor de rosa, eu não gosto de rosa, gosto de azul. Algo é muito importante, biblicamente. Ninguém vai dizer que não teve a chance de ser achado. E a escolha é sua. Se você quer ser achado por Cristo, tua vida vai ter que mudar. Palavra, pensamento, atitude e caráter. Ninguém vai dizer que não teve a chance de ser achado. A oportunidade é sua, a escolha é sua. Quer continuar perdido? Amém. Jesus ele é muito enfático quando ele diz, sabe quando vai ser o fim? Sabe quando a coisa vai torcer mesmo? Né? Sabe quando a coisa vai espremer? Ele fala assim, olha, quando você ouvir que esse evangelho foi pregado no mundo inteiro, se prepara, põe o terno, a gravata, passa o suvacante que eu estou chegando. Ele é justo. Ele não vai vir enquanto o evangelho não for anunciado no mundo inteiro. Ninguém vai poder dizer que não teve a chance de ser achado por Cristo. Você ouviu a rádio, alguém te convidou para vir à igreja, e Jesus está tentando te achar, porque até então está perdido no mundo, como eu estava também. A escolha é sua. Vir, se unir, congregar, fazer parte, obedecer à Bíblia, e ser achado e achada por Cristo, iluminados para a salvação. Ou sairmos, não voltarmos mais, procurarmos o que agrada a gente, mesmo não agradando a Deus, e continuarmos perdidos e perdidas. Entendeu, igreja? Então, para a gente finalizar e fazer uma oração tremenda aqui hoje, em nome de Jesus, vamos clamar já já. Não dá ponto sem nó. Ele mantém tudo igual. Só a palavra que muda. A palavra que muda agrada o líder que arrasta a multidão. Gera milhões, fica famoso, conhecido, status, é o cara. O povo ovaciona, tem que andar com segurança, tudo, porque senão o povo agarra, pega. Eu já falei para Deus, eu posso estar até blasfemando. Falo, dia que o Senhor falar para mim andar com segurança, eu entrego a Bíblia. Entrego a minha missão, porque o Senhor diz, maldito é o que confia no homem, eu vou confiar no homem para ser minha segurança. Se o Senhor falar que não tem anjo, eu não vou falar, então Senhor, se não tem anjo, eu não vou nem sair para a rua. Então isso satisfaz ao ego do homem, o poder, a riqueza, a fama, seguranças. E o segundo ponto, um público, que estão dizendo para eles que vai ter o mesmo Deus, o mesmo céu, o mesmo reino, tudo do bom e do melhor, e não precisa mudar, pode continuar no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma falha. Não tem problema nenhum. Para onde você acha que a pessoa vai? Para um lugar que tem que ter mudança, sair da zona de conforto? Ou para um lugar onde você pode continuar onde está e vai para o mesmo céu? Então no dia do juízo final não vai ter ninguém por inocente, porque tão culpado quanto é o líder é o povo. Porque eu sempre tive uma visão, eu creio que você também. Se não existisse quem fumasse, ia existir cigarro. Se não existisse quem tomasse cerveja, ia existir cerveja. Se não existisse quem usasse droga, ia ver traficante. Se não existisse um homem que ia dormir com a prostituta, ia ter prostituta. Se não existisse um crente que quer ser falso, ia haver pastor falso. Bate palma para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Então nós estamos finalizando esta palavra hoje, com Deus abrindo nossos olhos. Satanás não dá ponto sem nó. Toda mudança, toda transformação, toda alteração tem um objetivo do diabo. E o objetivo ele consegue alcançar a partir do momento que ele consegue aplicar aquela alteração no coração, seja de um líder ou do povo que é liderado. Então ele deixa de pregar a verdade sim chegar no povo, o povo não é liberto, o povo sem a libertação não tem o Espírito, sem o Espírito não tem um dom, sem um dom não tem a fé, não tem como agradar, ser salvo e alcançar o reino de Deus. Esse é um ponto de vários.
Orando esses dias da madrugada, falei, Senhor, eles vão alterar a Bíblia, isso é fato. Não vai demorar, no Brasil, já não vai demorar. Eles vão alterar, eles vão reescrever alguma coisa aí. É óbvio que não vai anular a antiga. A gente vai esconder a antiga se começar a perseguir. Mas uma coisa vai ter uma versão nova, aí você vai ter escolha, ó. Tem a Bíblia do maluco e tem a Bíblia do maluco beleza. Qual que você escolhe? E eu falei, Senhor, e se eles reescrevem a Bíblia? Deus falou, olha meu servo, vou trazer um mistério para você. Eu falei, Senhor, qual é o mistério? Na próxima pregação, quem sabe eu trago para vocês. Bate palma para Jesus. Eu sei, mas não vou falar hoje. Vamos adorar a Deus, quem sabe logo logo a gente traz para você e vocês vão entender.